Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Me chamo Jaqueline e sou a professora de História da Educação de Jovens e Adultos. Na nossa aula de hoje, falaremos sobre a busca pela igualdade racial. Mas o que será igualdade racial? A igualdade racial é um conceito baseado na ideia de que todos os homens são iguais e de que não existe diferentes raças humanas. Todos os grupos étnicos devem ter os mesmos direitos e deveres enquanto cidadão. Bom, essa é a definição de igualdade racial. Mas qual seria o conceito ou a definição de raça? Raça é a divisão tradicional e arbitrária dos grupos humanos. Compreendemos por tradicional as características culturais de um povo, que é transmitida de geração em geração. E arbitrário, aquilo que não segue regras ou normas, que não pode ter fundamento lógico, que apenas depende da vontade ou arbítrio daquele que age. Então, podemos dizer que a raça é determinada pelo conjunto de características físicas e hereditárias, como cor de pele, formato de cabeça, tipo de cabelo e etc. Características essas que nascem juntamente com o indivíduo. Agora que vimos o que é raça, daremos início ao assunto principal da nossa aula de hoje, que é a busca pela igualdade racial. Quando falamos em trabalho escravo, não tratamos apenas de uma única raça. Quando os portugueses chegaram ao Brasil e encontraram os índios, e encontraram os indígenas, eles já ocupavam o território. Mesmo ocupando o território, eles tiveram a obrigação de trabalhar contra sua vontade. Com o passar do tempo, muitos indígenas ficaram doentes ou acabaram fugindo por conhecer bem o território. Com isso, a mão de obra para o trabalho foi ficando escassa, foi ficando pouca, e os europeus tiveram que encontrar uma saída, que foi trazer os africanos para trabalhar como escravos. A escravidão no Brasil iniciou-se por volta da década de 1530, quando os portugueses implantaram as bases para a colonização da América Portuguesa. Para atender mais especificamente a demanda dos portugueses por mão de obra para o trabalho nas lavouras, entre o século XVI e XVII, mais de 5.000 africanos desembarcaram no Brasil. A escravidão perdurou no país até o final do século XIX. Ao longo dos séculos, os negros escravizados buscavam diversas maneiras de resistir às condições de escravo. A mais comum foi a formação de quilombos. Eram conhecidos como quilombos aldeias que reuniam escravos fugidos das fazendas que viviam escravizados. Os quilombos eram geralmente propriedades abandonadas ou cedidas de alguma forma a negros ou apoiadores da causa. O quilombo mais conhecido historicamente foi o Quilombo dos Palmares. Ele surgiu por volta de 1580 e foi o maior quilombo brasileiro, com aproximadamente 20.000 negros fugidos na época do Brasil colônia. O quilombo ficava em uma região de serra, conhecida hoje como Serra da Barriga. A região era bastante despovoada e com matas densas, o que favorecia a visão e segurança do quilombo. O Quilombo dos Palmares recebeu o nome porque foi construído em uma região que possuía um grande número de palmeiras. Essas árvores possuíam inúmeras utilidades, tais como forneciam alimentos aos quilombolas
e suas folhas eram usadas para fazer telhado para os casebres que eram construídos. No ano de 1985, a Serra da Barriga foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 2007, foi aberto o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. O espaço ainda é o único parque temático voltado à cultura negra no país e recebe anualmente cerca de 8.000 visitantes. Agora que conhecemos sobre a história dos quilombos, dos Palmares, vamos voltar à busca pela igualdade racial? Além da resistência, diversos outros fatores favoreciam o fim do trabalho escravo. Entre eles, se destaca a campanha abolicionista empreendida no Brasil a partir da segunda metade do século XIX. Nessa época, um grande número de intelectuais, jornalistas, advogados, dentre outros, organizaram um grande apoio ao movimento abolicionista. Esse movimento fomentou o aumento considerável do número de revoltas e fugas de negros escravizados. Diante dessa situação, muitos proprietários tomaram a iniciativa de libertar os escravos em troca da permanência desses na lavoura por mais alguns anos. Então, eles concordavam em assinar para os escravos serem libertos. Eles davam a carta de alforria para os escravos, mas se os escravos concordassem em continuar ali trabalhando na lavoura daquele senhor. Foi nesse cenário que, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que substituía provisoriamente o imperador Dom Pedro II, que era seu pai, assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Mesmo abolindo a escravidão, não houve a inclusão social dos ex-escravos, que continuaram sofrendo com as péssimas condições de vida a que estavam submetidos. Como a abolição da escravidão não garantiu uma melhoria significativa nas condições de vida dos negros libertos, entre o final do século XIX e XX, a comunidade negra organizou-se em diversos movimentos, visando o fim da discriminação e das desigualdades. Nessa época, surgiram agremiações, irmandades religiosas, clubes recreativos e sociedades beneficentes que aderiram à causa negra. Esses grupos deram origem ao movimento negro no Brasil. O movimento negro no Brasil corresponde a uma série de movimentos realizados por pessoas que lutam contra o racismo e por direitos para os negros. Semelhante a outros grupos e organizações, o movimento negro sofreu repressões durante a ditadura militar e voltou a funcionar somente na década de 1970, com o nome de Movimento Negro Unificado. Outra entidade que merece destaque é a Frente Negra Brasileira, fundada em 1931. A Frente Negra sofreu várias repressões, teve que mudar de nome para União Negra Brasileira e, em maio de 1938, foi considerada ilegal. Em alguns municípios como Cássia, no sul de Minas, a frente converteu-se em sociedade recreativa e passou a se chamar Sociedade Negra Princesa Isabel para contornar a repressão. Porém, mesmo tomando essas medidas, foi fechada em março de 1938. Um dos principais defensores das ideias e propostas da Frente Negra Brasileira foi o jornal A Voz da Raça, criado em 18 de março de 1933,
por Fernando Costa, que contou com colaboradores de inúmeros intelectuais ao longo dos anos, dentre eles Plínio Salgado, que reivindicava a presença de negros em todos os setores da sociedade, inclusive na política. Embora no Brasil o preconceito e a discriminação contra o negro ainda persistam, a causa negra tem obtido importantes conquistas. Vou listar algumas aqui para vocês, lembrando que são apenas algumas. Foi incluso o ensino da África e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Também foi criado o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei especial do Brasil, promulgada em 2010 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Estatuto traz um conjunto de regras e princípios jurídicos que visam coibir a discriminação racial e estabelecer políticas para diminuir a desigualdade social existente entre os diferentes grupos raciais. Também foi criado o Dia da Consciência Negra, o Dia Nacional de Zumbi. Celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares. Em 1989, foi sancionada a Lei de número 7.716, que classifica como crime qualquer manifestação motivada por questões raciais, incluindo a verbalização de palavras depreciativas, proibição de acesso a estabelecimentos comerciais e espaços públicos e até a recusa na oferta de empregos por causa da etnia. Como é crime inafiançável e imprescritível, a punição independe do tempo que aconteceu. Quem comete atos de racismo no Brasil fica sujeito a cumprir pena de 1 a 3 anos de reclusão. Toda conquista é importante, mas são apenas pequenos passos em prol de uma sociedade um pouco mais justa e igualitária. 133 anos se passaram desde a assinatura da Lei Áurea. Porém, os direitos dos negros ainda não estão completamente efetivados. No papel, as letras reluzentes trazem palavras gloriosas, proclamando igualdade entre todos. Porém, jovens negros são assassinados todos os dias, representando 77% dos jovens mortos. Segundo dados da Anistia Internacional, a liberdade formal existe sim. Todavia, um século de luta ainda continua. O dia 13 de maio não é uma data comemorativa, mas sim um dia de conscientização e resistência, de luta de uma sociedade mais igualitária e justa. Nas palavras de Martin Luther King, 100 anos mais tarde, a vida do negro ainda é dura e tolhida pelas algemas, segregados, castigos e discriminação. No caso, as palavras de Martin Luther King indicam que 100 anos se passaram, mas que os negros, de uma forma ou de outra, continuam escravos de uma sociedade que reprime e os exclui. Bom, agora que já vimos todo o nosso conteúdo até aqui, vamos juntos para a nossa atividade de fixação? Vamos lá? Vamos dar início? Nós vamos ler e depois vamos responder juntos. Pergunta de número 1. Quantos africanos chegaram ao Brasil? Quando foi que eles chegaram no Brasil? Pergunta de número 2.
o que eram os quilombos? Pergunta de número 3. Quando foi criada a Lei Áurea e quem a assinou? Pergunta de número 4. Qual a finalidade do movimento negro no Brasil? Já lemos, vamos então responder juntos? A pergunta de número 1 quer saber quando os africanos chegaram ao Brasil. Os africanos foram trazidos ao Brasil entre o século XVI e XIX. Vieram destinados ao trabalho escravo. A pergunta de número 2 quer saber o que eram os quilombos. Quilombos eram os lugares onde os então escravos iam se refugiar. Saíam da onde trabalhavam como escravos e fugiam para os quilombos. A pergunta de número 3 quer saber quando foi criada a Lei Áurea e quem a assinou. A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888 e foi assinada pela princesa Isabel, que era quem substituía provisoriamente o imperador Dom Pedro II, seu pai. A pergunta de número 4 quer saber qual a finalidade do movimento negro no Brasil. O movimento luta contra o racismo e a igualdade para todos os negros. Essa é a finalidade do movimento no Brasil. Bom, agora que já vimos todo o nosso conteúdo até aqui, já respondemos juntos a nossa atividade de fixação, agora é com vocês. Em seu caderno, faça um breve relato sobre a discriminação e como ela afeta a vida das pessoas. No caso aqui, eu não estou falando só de discriminação racial, não. Eu estou falando de todo e qualquer tipo de discriminação. Eu quero que você faça um breve relato no seu caderno sobre a discriminação e como ela afeta a vida das pessoas. Por hoje é só, vamos ficando por aqui, aguardo vocês na próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Até a próxima!